Fala do DAO, o DAO não é um padrão do Goff, tá? Mas é um padrão que aparece com uma certa frequência e a gente fala um pouquinho dele aqui em arquitetura de padrões só para dar um apoio a outras disciplinas, tá? Que acabam usando esse padrão. Então, o DAO, qual que é o objetivo dele? O nome do padrão é Data Access Object, ou seja, é um objeto de acesso a dados. Prover a independência da aplicação da forma com que os dados são persistidos. Tá? Então, assim, a gente não quer ter detalhes de implementação de como persistir os dados expostos para certas camadas da aplicação. Tá? Então, o que isso permite? Né? Quando você cria essa camada de abstração, a aplicação não sabe como os dados serão persistidos e recuperados. Isso permite você ter flexibilidade na troca da fonte dos dados e transparência de uso dos dados da aplicação. Por exemplo, eu não sei, eu pego um objeto e quero persistir ele, e eu não sei se ele vai ser persistido num XML, num CSV, num banco de dados relacional ou num banco de dados não relacional. Tá? Então, assim, a aplicação não precisa saber, certas partes da aplicação não precisam saber disso. Tá? Ela só precisa chamar assim, persiste esse objeto aqui para mim. E aí o objeto é persistido. E para criar essa abstração, a gente tem esse padrão que chama Data Access Object. Tá? Então, qual que é a estrutura desse padrão? O Data Access Object está aqui, ó. E ele na verdade, o sentido dessa seta é daqui para cá, tá? O Business Object, que é um objeto de negócios que, digamos, seja uma camada de controle da vida, que faz algum processamento de negócio, usa um Data Access Object para conseguir, né, criar, obter ou modificar um Transfer Object. E o Data Access Object encapsula um Data Source. Data Source é a fonte de dados que você tem que vai saber efetivamente como é que se persiste e recupera os objetos, tá? Transfer Object é um objeto de transferência, então isso pode ser entendido como o que a gente chama de POJO, né? Plain Old Java Object. Tá? É um cara que só tem atributos getters e setters. Tá? Isso é um Transfer Object. É um objeto que só carrega dados. E o objetivo desse Transfer Object é pegar os dados que vêm do Data Source e passar para o Business Object, que é uma camada de controle. Sem o Business Object precisar ficar conhecendo detalhes do Data Source. Por isso que a gente tem essa camada de abstração aqui, que é o Data Access Object. Então, o acrônimo comum aqui para você chamar um Data Access Object é DAO, né? Então, esse termo ele aparece muito nas aplicações, então você acaba vendo lá, por exemplo, Customer DAO. Tá? O Customer DAO ele é o Data Access Object do Customer. Repara que aqui está com um estereótipo de interface, porque ele cria esta abstração. Tá? A abstração de ser um objeto de acesso aos dados. E aí o que acontece? Quando o cliente vai usar um DAO, ele acaba usando o DAO concreto. Nessa imagem aqui não está tão legal, mas esse uso do DAO concreto é através dessa interface, tá? É através da interface abstrata, para que o cliente não precise saber qual é o tipo de implementação que está sendo feita, tá? Então, em algum local na aplicação, vai ser configurado qual é o tipo de data source que vai ser usado. Então, digamos aqui, se a gente vai usar Cloudscape DB, tá? Um banco de dados que é chamado Cloudscape, você vai precisar prover uma implementação concreta do Customer DAO de como você recupera e grava os dados nesse Cloudscape DB. Tá? E repara o seguinte, essa aqui não é a única implementação. Você poderia ter um outro DAO concreto aqui, ou um outro data source, que é, por exemplo, recupera de um CSV. E aí você teria que ter um CSV Customer DAO aqui para fazer a implementação
de persistência com esse tipo de data source. E existe o Transfer Object, que é um objeto simples, que tem atributos, getters e setters, que simplesmente o DAO vai preencher esse objeto e fornecer para o cliente, quando ele está recuperando os dados. Ou o cliente pode também preencher esse Transfer Object e mandar para o DAO para quando for persistido. Aí tem uma coisa interessante, tá? Tem uma coisa bem interessante aqui, que aparece um padrão aqui que a gente viu agora há pouco, né? Tem um cara ali que se chama DAO Factory. Tá? Esse DAO Factory, ele é um Abstract Factory. Tá? E esses caras aqui, ó, esses três métodos aqui, Get Customer DAO, Get Account DAO, Get Order DAO, eles são Factory Methods. Então, você tem aqui um exemplo de utilização de Abstract Factory para gerar, tá, os DAOs concretos para uma aplicação. Quando você tem um DAO concreto, né, que é onde está sendo herdado aqui, ó, isso aqui é a linha de produto, ó, Cloudscape DAO Factory. O Cloudscape DAO Factory é o que o Abstract, não é mais o Abstract Factory, é a fábrica concreta. Ele vai ter que prover a implementação aqui de como é que ele cria um Customer DAO para o Cloudscape, um Account DAO para o Cloudscape e um Order DAO para o Cloudscape. Ou seja, você tem a sua linha de produto construída. Tá? E os transfers, não são os Transfer Objects aqui embaixo. Aqui são as interfaces do DAO também, que vão ser usadas pelo cliente. Então, quando o cliente quiser usar por exemplo, gravar um customer, ele vai usar essa interface Customer DAO, sendo que a aplicação já configurou através de uma fábrica concreta, usando o padrão Abstract Factory, quem serão os DAOs concretos que vão implementar essas interfaces de uso aqui. Beleza? Então, aqui um exemplo de combinações desses padrões, né? O padrão DAO para abstrair o acesso ao dado e o padrão Abstract Factory para criar as linhas de produto dos DAOs. Aqui tem uma imagem que mostra várias fábricas concretas com várias linhas de produto. Então, digamos lá, você tem uma implementação, um data source que é RDB, o outro que é XML, o outro que é ODB. E aí, para cada tipo de entidade, né, que aqui ele chamou de 1 e 2, você dá a implementação concreta, dada a sua fábrica concreta. E aí você tem aqui o DAO do elemento 1 e o DAO do elemento 2 como as interfaces. Novamente, tem um vídeo lá de implementação em Java do DAO também, eu vou colocar o link para vocês. E aí um exercício proposto do DAO, implementar o padrão DAO aí dentro do contexto dos nossos exercícios, né, para a entidade cliente e permitir que tenhamos 2 DAOs concretos. Sistemas de arquivos, aí com serialização de objetos e banco de dados.